E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a 7ª etapa da nossa caminhada saindo de Bilbao e seguindo até Porto Galete. Depois daquela chegada incrível na vibrante cidade de Bilbao, agora a jornada ganha um tom totalmente diferente, com uma rota mais desafiadora e cheia de surpresa. Em vez de seguir pela clássica e conhecida trilha à beira do rio, que é o caminho que a maioria escolhe por ser mais fácil e plana, decidimos apostar na rota histórica oficial. Esta rota passa pelo meio de floresta e pelas áreas rurais e montanhosas da região basca. É uma opção que requer mais coragem e preparo físico, mas oferece uma experiência muito mais autêntica e envolvente com a natureza. Afinal, a ideia aqui é mostrar que a gente não tem medo de enfrentar trilhas de verdade e que aquelas botas de caminhadas foram feitas para usar, não só para tirar foto no Instagram. O clima ajuda bastante, com temperaturas agradáveis variando entre 13 e 20 graus Celsius. Isso significa que estamos em um cenário ideal para caminhar pelo bosque, sem passar calor excessivo, nem enfrentar condições ruins. Um tempo perfeito para aproveitar o melhor da natureza sem preocupações. Agora, para ajudar vocês a entender o que espera nessa jornada, vamos fazer aquele roteiro detalhado com 3 pontos principais dessa etapa. Primeiro, falamos sobre os números reais desse desafio. Enquanto a variante do rio é mais curta e plana, o que a torna atraente para quem busca algo mais tranquilo, a rota oficial exige muito mais esforço físico. São cerca de 20 km de caminhada que geralmente levam entre 5 e 6 horas para serem completados. A subida acumulada ela chega a perto dos 450 metros, o que já mostra o quanto o corpo vai ser testado. Logo no começo do dia, temos uma subida bem forte rumo ao Monte Cobetas. É um trecho exigente, mas a recompensa é incrível. Do topo, a vista panorâmica de Bilbao é de tirar o fôlego. Isso dá uma motivação extra para encarar o esforço inicial. O segundo ponto é o desafio escondido no percurso. O terreno misto e as demandas para os joelhos. Durante o trajeto, a gente transita entre calçadas em bairros altos, trilhas de terra e áreas de floresta densa. A parte mais complicada acontece logo após a estrada de terra, quando encontramos uma descida super íngreme em uma antiga estrada feita de pedras. Este trecho pode ser bastante agressivo para os joelhos, por isso é fundamental ter cuidado, desacelerar, usar bastões de caminhada e tentar amortecer o impacto para evitar lesões. É o momento em que seu corpo vai lembrar que isso aqui não é passeio no parque, mas um verdadeiro teste de resistência. O terceiro ponto são as relíquias e surpresas escondidas pelo caminho, que só quem escolhe a rota pela natureza pode conhecer. Um dos destaques é a Ponte do Diabo, uma estrutura medieval impressionante, com arcos bem altos, cheia de lendas locais, envolvendo antigos pactos misteriosos. É um daqueles lugares que parecem saídos de um livro de história medieval e que traz uma sensação única de conexão com o passado. Logo depois, passamos pela histórica ermida de Santa Gueda, um ponto clássico de descanso para os antigos peregrinos, com muito valor cultural e espiritual. Após cruzar os arredores das cidades vizinhas, Baracaldo e Sestao, chegamos à maior recompensa do dia, Porto Galete. É lá, a experiência não fica por menos. Atravessar o rio Nervion na icônica Ponte Biscaia, conhecida como o Bonde Voador, é algo realmente especial. Essa ponte é Patrimônio Mundial da Unesco, projetada por um discípulo direto de Gustave Eiffel e inaugurada lá no século XIX, em 1893. Diferente de uma ponte comum, aqui você não atravessa a pé por cima, mas embarca numa plataforma suspensa por cabos que cruza o rio, flutuando a poucos metros da água. Além de ser uma travessia rápida e econômica, é uma experiência única e memorável que destaca essa etapa como uma das mais inovadoras na rota até Santiago. Ao chegar do outro lado, você já despenca pelas ladeiras charmosas do centro histórico de Porto Galete, onde pode comemorar essa conquista, garantir o carimbo da credencial e descansar para o próximo dia. Esse dia é uma mistura incrível entre o isolamento, a beleza da floresta e o ápice da engenharia histórica e cultura local, tudo na mesma jornada. Se você gostou de conhecer essa rota diferente e mais rústica, que muitos costumam ignorar,
Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas etapas e conta aqui nos comentários. Você prefere a facilidade da rota plana pelo rio, poupando os joelhos, ou toparia enfrentar o desafio da ponte medieval do diabo no meio da natureza? Quero ver quem está disposto a encarar o verdadeiro espírito peregrino. Um grande abraço, fiquem com Deus e buen caminho. Então essa é a primeira subida, já na saída de Porto Galete. Você sobe cerca de 150 metros. Até então já tinha caminhado uns 2 km em plano pela cidade. E se começa a subir cerca de 150 metros, acredito eu, em cerca de 1 km, 1,5 km. Um pouco para testar a resistência e para preparar para o resto da jornada. E aqui segue. Tá começando uma chuvinha leve aqui, mas nada que vá afetar o trajeto. E aqui inicia a segunda subida. Mais 150 metros por 1,5 km de altimetria. Essa subida se inicia logo após passar a Puente del Diablo. É uma ponte medieval. Realmente ela tem um arco muito alto. Ela é muito inclinada, então é bem interessante. Então uns 20 minutos de caminhada, 25, e se chega ao topo da segunda elevação. Agora tem mais uma descida também de 150 metros, em cerca de 1,5 km. Mas só para ter uma noção de distância, quando eu falo a elevação subiu 100 metros, 150 metros que a gente subiu, a gente estava lá embaixo. Não é bem nessa posição aqui, porque está escondido o ponto de partida, mas é só para ter uma ideia do que são 150 metros subindo. Se sobe por uma parte do terreno que é bem no início, subindo por uma trilha, por uma estrada que nem essa, aí entra numa mata um pouco fechada, uma trilha com bastante pedra e muito irregular. E contrariando a previsão do tempo que eu tinha visto para hoje, e quando a gente saiu, tava a previsão de não ia chover, veio uma garoa bem boa, assim, até agradável, mas que deu para molhar um pouco. E isso o que dificulta é que torna um pouco o piso um pouco mais molhado. Aqui em cima está o pessoal ali dando uma descansada, tomando uma água. Então hoje o grupo tem um americano, um polonês, um espanhol e eu. Então somos 4 de diferentes nacionalidades e estamos aqui conversando, trocando ideias, aprendendo um pouco o idioma um do outro e vamos indo embora. Agora descer, que faltam menos de 10 km para chegar a Porto Galete. Então, depois de 2 subidas de 150 metros de altitude, 2 descidas também no mesmo nível e uma etapa de rompe-pernas, por cerca de 5 horas de caminhada, 5 horas e meia, porque a gente foi parando e como a equipe era nova, a gente foi parando, tomamos uma cerveja, fomos conversando. E
chegamos a Portugalete. Aí você, depois de vários dias na montanha, 3 dias, 3 etapas largas na montanha, num sobe e desce desgraçado, aí você volta para o mar. E aí chega a Portugalete. Esse lugar fantástico, bonito, é uma saída para o mar, é um porto na verdade, e aqui está essa famosa ponte suspensa. Eu vou descobrir como que se passa ali, mas é bem interessante. Julio, que é um dos nossos companheiros de caminhada, que é daqui do País Basco, estava falando que é uma passagem por baixo ali, que essa é uma ponte suspensa. Então ela passa costeando a água, acredito que seja lá naquele ponto lá na frente, onde parece que tem tipo uma espécie de barco. Então isso nós vamos conhecer agora, vamos passar por ali para o albergue. Está cruzando nesse momento, ó. Exatamente isso, é suspenso e ele tem um corrediço que é uma plataforma que atravessa rente à água suspensa nessa ponte, é bem interessante. Abaixo tem um veleiro também, um veleiro antigo, é um lugar bem interessante para conhecer. E agora, para quem não sabe qual é a rotina do peregrino, primeira etapa, chegamos ao local, procurar um local para dormir, ou seja, um albergue, geralmente um albergue municipal, ou se não se paga algum albergue diferenciado, privado, tanto faz. E próxima etapa, encontrar o local, banho, lavar roupa, botar roupa para lavar, geralmente todos os albergues têm máquina de lavar, secadora, botar roupa para lavar, sair para comer e sair para explorar o local. Aí no mercado, comprar algumas coisas para a próxima etapa, no meu caso, sair fazer mais umas fotos do lugar, buscar matéria para acrescentar nesse vídeo que eu estou preparando sobre o caminho. Então é isso, sobre a etapa eu falo depois. Bom, não podia encerrar o vídeo de hoje se não fosse aqui na beira da praia, né? Já que nós passamos 3 dias subindo, descendo montanhas, por vales, florestas, trilhas, e chegamos aqui e agora, a partir de agora, nós vamos voltar a entrar nas praias, deixando o País Basco amanhã e entrando na Cantábria, e começamos a rodar por uma paisagem um pouco diferente. Agora voltamos a ter o mar à nossa direita e os vales à nossa esquerda. Vales, falésias, florestas. Então a paisagem muda um pouco, de início ela muda um pouco. A previsão para amanhã já é bem interessante, que eu vou preparar para o início da manhã, de amanhã. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a etapa entre Bilbao e Portugalete. Foi uma etapa bem tranquila, uma etapa onde se subiu 150 metros no início, desceu 150, andou uns 2 km, subiu 150, desceu 150 e depois seguiu por um rompe-pernas, que se estendeu até chegar aqui a Portugalete. Agora, uma parte interessante que eu tinha comentado quando eu preparei o vídeo de preparação da mochila, sobre trazer uma sandália aberta para poder usar em caso de necessidade. Pois bem, ontem quando eu estava chegando, eu vi que tinha duas bolhas bem grandes nos calcanhares. Mas vai dar legal para andar. Aí coloquei um penso ali, um material, fiz uma boa preparação dos pés, as meias são boas, comecei a andar e aquilo começou a incomodar. Para minha sorte, durante o caminho tinha uma Decathlon. Aí eu pesquisei ali no Google e encontrei uma Decathlon numa cidade já próxima aqui de Portugalete. O que eu fiz? Parei e comprei uma sandália aberta, que é para o dia, para andar durante o dia, para amanhã eu vou começar, como uma etapa tranquila, eu vou começar com ela. Tu coloca uma meia decente ali, uma meia que vai segurar bem o pé, uma meia anti-fricção, que realmente não vai te causar dano, porque o cuidado com os pés é essencial nessas jornadas que a gente está fazendo, e principalmente em jornadas pesadas como as que a gente passou.
Agora é mais praia por um tempo, mas tem subida, tem saída para mata, tem saída para trilhas, então tem que cuidar os pés. Mas como amanhã parece ser um pouco mais light, pelo que eu vi aqui, eu vou começar a caminhada com a sandália e meia para dar uma descansada no pé, principalmente no calcanhar, que é onde houve bolhas. Então é mais uma preocupação que quem for fazer o caminho tem que ter. Traga uma sandália, eu já tinha visto muita gente utilizando, mas eu acho um pouco inseguro para regiões de mata fechada onde tem pedra. Uma topada pode arrebentar um dedo, uma unha, então não é legal. Mas para etapas tranquilas, etapas de praia, etapas que são caminhando por asfalto, eu acho que é bem considerável, vai dar uma boa aliviada. Então fica essa dica que eu acho que é interessante. Sobre Porto Galete, é uma cidade muito bonita. Aqui atrás é uma pequena praia, pode ver, essa praia ela se estende até, ali tem uns barcos, é pequena. Mas o que encanta aqui não sei se dá para ver daqui, é a ponte suspensa. Tá um pouco lá atrás, lá no fundo consegue se ver. É a ponte suspensa, a gente atravessou agora aqui para cá, tem mais um pessoal que está no albergue que saiu, agora estão passando por aqui conhecendo. Então, ela realmente é uma ponte suspensa. Aqueles arcos grandes ali, tem como se fosse um bondinho que é suspenso e ele passa rente à água por cabos. É bem legal, é diferente, mais uma experiência nova, algo que eu nunca tinha feito para ver no caminho. Quem passar por aqui, aproveite para conhecer. Tem algumas igrejas bem bonitas, bem antigas, bem medievais mesmo. E vale a pena, tem uns monumentos bonitos, vale a pena passear por aqui para conhecer essa cidade, conhecer um pouco da história também dessa cidade. Que é uma cidade que foi construída uma região meio de pescadores, pelo que eu entendi assim, e depois virou comércio, virou rota comercial e se desenvolveu e tem cerca de 90 mil habitantes a cidade de Porto Galete. Então se tornou uma cidade bem próspera e bem grande com o tempo. Quanto às percepções do caminho, eu volto a tocar nas amizades. Começaram agora a surgir novas amizades, a rota de Bilbao, como eu falei, muitas pessoas param o seu caminho e nós começamos aqui, já começou uma nova galera, o povo já conversando, já encontramos umas meninas agora aqui da Bélgica que estavam no albergue tentando conversar assim, porque o idioma é um pouco diferente, Polônia, tinha mais umas senhoras esqueci agora qual país, um país aqui da Europa também, um casal também que a gente não tinha visto ainda, não tinha conversado. Conseguimos um bom albergue, tem tudo, bem legal, bem interessante. Então são novas amizades que estão se iniciando, o caminho é longo, faltam 23 etapas, essa é a 7ª etapa, né? Começamos a 7ª etapa. Então terminamos, na verdade, né? Então ele é muito longo, então tem muita coisa para ver, muito lugar para conhecer e aproveitar o conhecimento, a experiência que outras pessoas podem te trazer. Porque o que é interessante nisso é que você começa a conversar, as pessoas falam das suas experiências nos seus países, o que fazem, que trabalham, como que é a vida política, econômica. A conversa puxa para todo lado e todo mundo quer saber um pouco sobre a história de quem é a pessoa que está do teu lado, caminhando, conversando, aquela pessoa que você vai ver por vários dias. E às vezes até na dor, porque às vezes tu tá cansado, e aquela pessoa que tá do teu lado vai te ajudar e vai conversar contigo e vamos lá, vamos em frente, é isso aí, ou quer que te espere um pouco. Então o caminho é isso, é fé, é confiança, é amizade e é visitar esses lugares maravilhosos que você chega cansado, vai tomar seu banho, come alguma coisa, mas quer sair para conhecer o local, ver o que tem para ver, o que tem para explorar, o que tem de novo, o que tem de histórico ali. Porque não é só caminhar através mato, através estradas e chegar, dormir, comer, dormir. Aí não tem sentido, você não consegue se conectar ao caminho. A conexão no caminho de Santiago de Compostela são as pessoas, os lugares, os albergues, é tudo. E claro, e principalmente a coisa mais importante que você tem que vir aqui buscar, você mesmo, conhecer-se a si mesmo. Então isso faz parte do caminho, autorreflexão o tempo todo, é o que eu estou tentando fazer. Claro que eu não estou expondo muita autorreflexão ainda, as coisas vão surgindo no momento que tem que surgir, como já falei alguns dias atrás, outros dias um pouco mais material e assim vai. Então é isso, o que eu quero passar de experiência do caminho de hoje é isso, tá? E vamos preparar o material para amanhã, agora
passar mais um pouco por aqui, passear mais um pouco, conhecer alguns lugares, tomar uma cerveja aqui na praia e aproveitar o resto do dia. Um bom final de tarde, uma boa noite e até amanhã. E um bom caminho a todos.